Tem uma história que você não sabe, que foi o fim de semana que antecedeu a quebra do banco Lehman Brothers, e esse evento foi o divisor de águas que quase arremessou a população para uma grande depressão. A quebra do banco Lehman Brothers foi a maior gasolina de um incêndio que já estava lambendo a economia americana. They had to put together probably the quickest bankruptcy papers ever done, ironically for the largest bankruptcy in the history of the world. E foi em 2008, com o estouro da bolha imobiliária dos Estados Unidos. O mês era setembro e a crise americana estava chegando no seu auge. O Tesouro Americano já havia resgatado, em parceria com bancos privados, dois gigantes do mercado, que foi o Bear Stearns e a duplinha Fannie Mae e Freddie Mac, um conglomerado de hipoteca imobiliária. Todos sabiam que o Lehman era o próximo da lista. Não só porque estava extremamente alavancado, como não foi diferente com quase nenhuma instituição, mas também porque havia sido o banco que mais pesado apostou em ativos imobiliários. A cada dia, o preço dos imóveis despencava e isso estava enforcando ainda mais o caixa do banco. A data limite para resolver isso era a segunda-feira do dia 15 de setembro. Até a sexta-feira anterior, ou seja, o fim de semana anterior, no dia 12, a situação ainda não tinha sido nada resolvida. O banco precisava de alguém urgente para salvá-lo. Era a hora então de um plano de emergência. O CEO do banco, o Richard Fuld, colocou então uma mochila nas costas e bateu na porta primeiro do governo Bush. E quem recebeu ele foi o secretário do Tesouro Americano, o Henry Paulson, que respondeu o seguinte: o governo não vai te ajudar. Além disso, o próprio Paulson correu para a mídia, que repetiu a mesma mensagem. Ele falou o seguinte: o governo não está nesse business de ficar salvando bancos com dinheiro público do contribuinte americano. Já o Ben Bernanke, o outro personagem-chave na crise, presidente do Fed, que é o Banco Central Americano, ele ligou para o Henry Paulson, que era do governo, e falou o seguinte: olha, você vai se arrepender. Essa não é uma crise que se resolve sem uma resposta pesada do governo. O Paulson respondeu o seguinte, ele falou: eu sei. Mas por que dessa vez foi diferente? Por que depois de salvar o Bear Stearns, Fannie Mae e Freddie Mac, o governo abanou as mãos para um banco até mais tradicional e antigo, como era o Lehman Brothers? E sinalizou o mesmo para todo o mercado. Então, foram dois motivos. O primeiro, puro blefe, palavras do próprio Henry Paulson. Paulson sabia que se deixasse as portas abertas ao mercado, todos os bancos cairiam em cima dele pedindo dinheiro. O segundo motivo foi político. E para entender isso, você tem que voltar poucas semanas no tempo. Quase pouca gente lembra, mas além de todo o furacão da crise de 2008, aquele era também um ano eleitoral. E não demorou muito para ambos candidatos, o McCain e o próprio Obama, ouvirem a voz das ruas, do americano comum, e perceber a insatisfação com o dinheiro público sendo gasto para salvar executivos bilionários, é o que diziam. Havia no ar ali uma típica revolta de classes. E com a combinação de uma economia de frente para o precipício e um ano eleitoral, o que você imagina que acontece? O povo vai às ruas. Governadores e senadores de ambos partidos também aderiram à causa, a própria causa das ruas, e o secretário do governo, Henry Paulson, ficou de mãos atadas e sem força política para continuar salvando mais bancos. Foi esse o alçapão que o investidor se meteu. E no fundo desse alçapão havia um buraco. Com o banco Lehman Brothers em vias de quebrar, a percepção geral da opinião dos profissionais que eu mesmo conversava era que depois de 80 anos, os Estados Unidos passaria pela mesma Grande Depressão que fez filas de distribuição de alimentos em plena Wall Street e que jogou milhares para a pobreza extrema e marcou toda uma geração na própria década de 30. Mas ainda havia uma chance. Voltemos então ao CEO do Lehman Brothers, o Richard Fuld, ali andando nas ruas. Depois de sair do gabinete do secretário do Tesouro, Henry Paulson, com uma resposta, como você sabe, negativa, o Richard Fuld, CEO do banco, vestiu novamente a mochila e então correu para Wall Street, naquela sexta-feira que já chegava na sua parte da tarde. A saída era buscar algum banco privado com interesse em salvar ele. Richard pulava de banco em banco no sul da ilha de Manhattan e não precisou andar muito para visitar os Big Five, os 5 maiores conglomerados financeiros. Eram o Jamie Dimon, do JP Morgan, o John Dane, do Merrill Lynch, Vikram Pandit, do Citigroup, o Blankfein, do Goldman Sachs,
e o John Mack, do Morgan Stanley. A princípio, ninguém manifestou interesse nenhum. Mas o Richard Fuld repetia a mesma frase para todos, que era o seguinte: vocês têm um problema sério que é de vocês para resolver. E esse problema é o meu banco. De banco em banco, o Richard convencia a todos esses titãs dos conglomerados a se reunir o mais cedo possível no dia seguinte, que era um sábado, no prédio do Fed em Nova York. Enquanto isso, operadores loucos se protegiam da forma como podiam, porque naquela sexta-feira do dia 12, o mercado fechou sem absolutamente nada resolvido. Começaria ali o fim de semana mais agonizante da história de todo o mercado financeiro. Com mudas de roupa extra, escova de dente, lanche na mochila e até um noivado cancelado de última hora, no caso da filha do Jamie Dimon, do JP Morgan, todos os líderes desses titaniques financeiros se reuniram a portas fechadas no Fed de Nova York. Lá fora, só protestos. Quem coordenou esses trabalhos foi o próprio e o mesmo Henry Paulson, e com uma pinta de professor de escola, dividiu esses bilionários em grupos diferentes de trabalho para pensar numa solução para o banco Lehman Brothers. E parece que tinha dado certo. Surgiu a primeira ideia, que era ligar para o mago, sim, o Buffett, o Warren Buffett, que poderia talvez se interessar pelo banco. E depois de algumas tentativas, descobriram que ele estava num hotel no Canadá e, através do concierge do hotel, deixaram um recado. Senhores, por favor, fica aqui a lição. Se existe uma fórmula de sucesso em investimentos, é aquela que na pior crise financeira do século, você possa ir descansar num hotel com a esposa, num lugar que mais parecia um resort. Vamos lá, o Buffett recebeu o recado do concierge do hotel e retornou a ligação que veio do escritório do Fed. O Buffett retornou do próprio lobby do hotel e sugeriu a esses CEOs que enviassem a ele um fax com um balanço do banco e uma proposta inicial de valor. Então o mago foi curtir o dia. À tarde, quando ele volta, não havia fax nenhum e o Buffett ficou por isso mesmo. Ele achou que o problema havia sido resolvido. Volta, então, para a sala de trabalhos do Fed. A sabatina foi produtiva, porque apareceu um outsider que nem americano era. Era o banco inglês Barclays, gigante também, que já conhecia bem o Lehman e já havia namorado e se aproximado do banco em tempos passados. Enfim, o Barclays sinalizou interesse no Lehman. Parecia que as coisas, então, caminhavam para um desfecho favorável. O mais importante era resolver toda a papelada antes da abertura dos mercados na segunda-feira, e porque só havia mais um dia. E de toda forma, acho que a noite de sono do sábado para o domingo para aqueles CEOs, membros do Fed e todos os executivos de Wall Street que lotaram os escritórios naquele sábado, eles tiveram um sono um pouco mais tranquilo. Mas a história não acaba aqui, e você sabe. Os trabalhos se estenderiam madrugada dentro. O presidente do Banco Central, o Ben Bernanke, e o Henry Paulson dormiram no próprio sofá do Fed. O domingo já começou bem acelerado, porque com a sinalização positiva do banco Barclays, era então hora de assinar a papelada, constituir as cláusulas de garantias, pegar a aprovação do conselho do próprio banco e também dos principais acionistas, além do órgão regulador britânico. Para a imprensa, parecia uma mera formalidade, mas é aí que começa um capítulo que registra diversas versões. É que quando surgiu a notícia de que o Barclays assumiria as operações do banco Lehman Brothers, parece que esqueceram de contar para os manda-chuvas lá da cúpula do banco na Inglaterra. Óbvio, resolver isso tudo num só dia não tinha como dar certo. Alguns grupos de acionistas do próprio banco Barclays se opuseram. O conselho se dividiu e, pior de tudo, o órgão regulador britânico se pronunciou e nem quis saber de conversa. Não demorou para o governo britânico se pronunciar. Todos absolutamente contra. E no jornal britânico matinal de domingo, a frase de destaque era: "Não importaremos a doença dos americanos". O Henry Paulson só entrou na sala de trabalhos do Fed e anunciou para os que ainda restavam lá e falou o seguinte: "It's over". Acabou. A abertura dos mercados naquela segunda-feira do dia 15 de setembro foi muito pesada. A bolsa já registrava mais de 50% de queda desde o início da crise. Alguns bancos já caíam mais de 90% desde as suas máximas. O banco dos 3 irmãos comerciantes da família Lehman sobreviveu a uma guerra civil, a crise de 29, 2 grandes guerras,
mas não acordou vivo naquela segunda-feira fatídica do dia 15 de setembro. Foi a maior falência da história dos Estados Unidos. A quebra do banco marcava uma etapa em que a Wall Street começaria a impactar a Main Street, como é chamada a economia real. E a partir dali se anunciaria uma série de pacotes de estímulos no próprio Congresso, numa força-tarefa conjunta do presidente do Bush, do Henry Paulson, do Ben Bernanke, a líder dos democratas Nancy Pelosi, congressistas, senadores e do próprio Obama, que já era certo que ganharia. Você não sabe o que aconteceu 5 meses depois. O Warren Buffett, com seu BlackBerry na mão, ele se incomodava já há algum tempo com um sinal de uma mensagem no visor do aparelho. E ele não entendia nada de mexer no celular. Ele perguntou para a filha sobre como apagar aquilo. A filha responde que tratava-se de uma mensagem de voz não respondida. Quando a filha coloca para ouvir a mensagem, era uma mensagem com a data de sábado do dia 13, e você não imagina quem era. Era o pessoal do grupo de trabalho lá do Fed, falando que em todo o prédio do Fed não havia nenhum aparelho de fax, e que passaria por voz ali os principais números do banco Lehman Brothers e a proposta de venda do banco. Será que se ele tivesse ouvido a mensagem, a história mudaria de rumo? Óbvio que perguntaram isso para ele alguns anos depois, e ele disse que não. É bem verdade que o Lehman era insalvável. Isso foi dito não só pelo Buffett, mas também pelo Henry Paulson e também pela turma do Barclays e tantos outros. O banco era uma combinação de alavancagem, ativos podres e principalmente fraude. O que se descobriu nas investigações dos ativos do banco era o que esses insiders já sabiam. Tanto é que na semana seguinte, o AIG, esse sim, foi salvo pelo Fed, com valores até muito maiores do que necessário no caso do Lehman. Pouco se sabe, mas todos esses salvamentos geraram um lucro de mais de 100 bilhões nos 2 anos seguintes pelo próprio Fed. Não se gastou 1 centavo do dinheiro público. E de todos os grandes investidores que ficaram ricos, e foram personagens de filmes que você viu por aí, o maior deles foi o próprio Fed. Essa história é a combinação de diversos relatos que os personagens que participaram desse dia deram, através de livros ou de entrevistas. Dá o like se você curtiu mesmo o vídeo, se inscreve no canal para receber os alertas dos próximos vídeos e coloca nos comentários as principais histórias que vocês querem ouvir.